Rádio. A rádio oficial de quem investe. Bem-vindo na ponta da conexão conosco para a gente calibrar e aquecer as expectativas americanas. DXY na cabeça, como a curva de juros dos Estados Unidos. Hoje tem CPI. O foco é americano, Brunão. Bom dia para você. Bom dia, Léo. Bom dia para todos vocês aí da rádio. Vamos lá, né? Hoje é um dia de aquecimento. Às 9h30, então, é o principal dado do dia. Pré-dado, a gente tem uma semana que continua boa, né? Que deu início, pontapé inicial ontem, muito boa para as commodities, boa também para os emergentes. A depender desse dado, a gente pode ter uma aceleração das commodities, uma aceleração dos mercados como um todo, se por acaso vier fraco o CPI ou em linha com o que o mercado está de olho, né? O núcleo que vocês estavam falando ali será esmiuçado. Nos primeiros minutos vai ter ali mais o core, o que está acontecendo ali no indicador em si, o que foi em relação ao que aconteceu com o indicador em si. Aí meia hora depois, uma hora depois, o mercado acaba digerindo e destrinchando as informações dessa inflação para saber o quão pulverizada está e quais foram os principais destaques ali. Eu ficaria bastante de olho na inflação de salários, é sempre importante, é uma coisa que o Fed está atrás. Então vamos ver como que esse dado vai se dar. Importante saber que então, pós 9h30, a gente pode ter um mercado totalmente diferente, pessoal. Estou compartilhando com vocês aqui, com você, Léo, o gráfico do DXY, a gente sempre começa com ele. Ele está pró-mercado, então o DXY deixa, pessoal, né, de ser o meu malvado favorito do mundo. Né? O primeiro trimestre, segundo trimestre foi o petróleo. Tá? O segundo trimestre, terceiro trimestre foi o dólar. Agora o meu malvado favorito acaba passando para a curva de juros americana, menos para o DXY. Me parece que a Europa está subindo juros, o mundo está subindo juros, o dólar vai perder um pouquinho de força, ou pelo menos essa força toda que ele conquistou no último ano, né? Praticamente aí 12 meses de alta para o dólar. Agora ele deve estabilizar. Um CPI vindo forte, ele até pode voltar ali aos 108, aos próprios 109, 110, mas não deve passar. Tá? Então o DXY dentro do trade macro, para mim, ele acaba saindo com o meu malvado favorito e fica mais consolidado. Tá? Agora, a única condição macroeconômica que não se consolidou ainda é a curva de juros americana. A gente vai olhar então para um DXY pró-S&P. O S&P hoje acorda até mais no campo positivo do que no negativo. Acredito que o DXY vai na condição técnica do IFR aqui ficar sobrevendido, então tem chão para cair. Hoje, por causa do dado, pode atrasar a queda, mas ainda assim, mesmo com o CPI forte, é DXY para baixo, consolidado para baixo, então ele sai do grau de importância, ele perde bastante ponto para mim aqui, pessoal. Agora, esse aqui é o principal que a gente tem que ficar de olho. Esse, dentro das minhas futurologias aqui, está num grau de anti-mercado, né? De pró-renda fixa e anti-renda variável. Então, a curva de juros americana, pessoal, está nas máximas do ano. Tá ali no período junho-julho que fez mínima o S&P. Aí ela chegou a ser fechada, mas agora está abrindo de certa maneira e para mim não está legal. Tá? Então o CPI vindo forte, a gente pode ter a curva de juros fazendo nova máxima do ano. Tá? E isso pode pressionar e muito, tá? Os ativos de risco. Então a gente sai do DXY, olha mais para esse sugador de liquidez que deixa de ser o DXY, começa a ser os títulos americanos ali, com uma rentabilidade acima de 3,50 para setembro, pessoal. Pode jogar um pouquinho de água no chope das commodities. Não vejo, tá? Os Estados Unidos têm menor peso esse mês aqui para bater nas commodities, tá? Ou seja, o Fed tem menor peso para bater na inflação das commodities. Acho que China vai voltar a ter um bom holofote. Mas hoje, especificamente, vamos ficar de olho no CPI, que podemos ter essa semana uma nova máxima, uma abertura acima dos 3,50% dos juros 10 anos, do yield de 10 anos americano. Tá? O S&P hoje acorda no campo positivo, CPI vindo fraco, 4.223 é o alvo, CPI vindo forte, um retorno aqui aos 4.034. Dentro do cenário base, eu tenho essa linha vertical aqui, pessoal, pontilhada, que vocês estão vendo, que é o dia 21, é o dia da reunião. Então vamos ver como que o mercado, até o dia 21, eu ainda assim acredito que a gente vai ter um norte para o S&P até os 4.200, acreditando aí numa economia resiliente, etc., mesmo com uma inflação mais forte, mas depois do dia 21 a gente pode ter de novo, né, uma bela pancada para baixo, que é o objetivo do Fed para o ano, aí, diminuir a confiança, o ímpeto dessa economia tão pujante como é a americana, Léo.
Tá certo. E aí o gancho passa a ser commodities. Vamos lá, falar de minério de ferro, de petróleo, aquecendo o termômetro de atividade. Ontem, feriado na China impôs incertezas a respeito do minério de ferro. Pois bem, hoje tivemos movimentações chinesas. A gente viu o índice Xangai avançar levemente, 0,05%. Hong Kong acabou caindo 0,19%. É mais um gancho para você falar de commodities. Vamos lá, Léo. Então eu vou bater no martelo que eu continuo, né? Vale Futebol Clube aqui, continuo pró commodities pro mês. Semana passada iniciou, essa semana aqui eu continuo. Hoje pode ser o dia que jogue um pouquinho de água no chopp, mas no mês eu continuo otimista para commodities. Uma recuperação das commodities, um trade de inflação, um trade dos emergentes. Vamos lá. Se o DXY, tá? Eu considero que ele vai chegar na sobrevenda, ou seja, o IFR, essa linha branca, que é um indicador técnico, pessoal, que indica na base sobrevenda, o mercado está muito vendido, é hora de comprar, e na parte superior o mercado está muito comprado, é hora de vender. DXY, eu acho que ele vai vir aqui para baixo, nas mínimas, tá? Já as commodities, todas elas vão passar a ser sobrecompradas. Então a gente está no meio do caminho. Essa linha amarela é os 50%. Eu quero que vá ali aos 70%, aos 80%, que é a parte superior, é o meu cenário base. Então hoje, essa semana, a gente pode ter hoje especificamente um dia de venda, a depender do CPI, tá? Então venda de commodities, compra de juros americano, compra de dólar novamente, mas é curto prazo. Vejo que a tendência para o mês, tendência para a semana ainda é pró-emergentes, pró-commodities. Então o minério de ferro, pessoal, está no meio do caminho dessa alta. Tá? O 108, 112, 113, para mim ali seria o final, tá? Para o mês. Então vejo que se você está posicionado, é hora de fazer parcial, pode ser que sim, tá? Nessa visão minha, sim. Só que tem ainda uma gordura para você conseguir lucrar um pouquinho mais. Então, minério de ferro, hoje um dia possível de queda, se o CPI vier forte, mas para a semana e até para o mês, vejo ele para cima, pessoal. Não terminou essa alta que se estende a uma semana e meia, basicamente. O petróleo, mesma coisa, né? O mesmo indicador. Vejam que as commodities estão todas nos 50% ali, então a gente unificou, tá? Commodities em geral. Então, o petróleo, eu acho que ele vai vir para sobrecompra. Está no meio do caminho da alta. Tá? Então o petróleo também tem um espaço até os 99,40, 102,250. Hoje, especificamente, CPI vindo forte, pode ser um dia de venda das commodities, mas eu não postergaria ali para amanhã, para a semana e para o mês. Então venda nas commodities geram mais oportunidades de compra, na minha opinião. Tá? Já a curva de juros americana e o próprio S&P tem que se tomar um pouco mais de cuidado, porque eles têm lá a reunião no dia 21. Tá? E a curva de juros, como eu falei, está num patamar, pessoal, que assim, o S&P está mentindo nesse momento. O S&P era para estar próximo da mínima do ano, já que a curva de juros está estalangando para cima lá. Então vamos ficar de olho. O CPI é muito importante. Para os emergentes, me parece ser um mundo mais tranquilo, tá? E mais nortista, porque, segundo a minha opinião aqui, vejo que as commodities vão respirar nesse mês como um todo. Perfeito. Então, com isso, a perspectiva de positividade para as commodities, tanto o petróleo quanto o minério de ferro, mas em especial o minério de ferro, do qual o nosso Bruno Mazzoni passou a ser Vale Futebol Clube nos últimos dias aí, ele tem batido muito nessa tecla. Brunão, vamos agora para o nosso esquenta para o mercado de futuros. Dolfut, Indifut, o que esperar? Vamos lá, Léo. Hoje é um dia bem insuportável para os contratos futuros, porque o dado sai 9h30, né? Então a gente tem a abertura às 9h, tem que demorar um pouquinho aí para você, ao frigir dos ovos, aí sair os dados. E só voltando rapidinho nas commodities, pessoal, por que eu não estou tão otimista com o petróleo? Porque petróleo é um problemão para a inflação no mundo e petróleo tem essas narrativas, né? Se subir muito acima do 100 ali, ou se beijar o 100, vai aparecer o Irã como novo entrante, aí vai, sei lá, ter algum dado do Irã, e se vier abaixo dos 90, dos 88, algum integrante da OPEP vai cortar a produção. Então me parece que o petróleo está mais manipulado ali nesses preços, né? E o minério de ferro não. Se de repente China desandar, começar a crescer pra caramba, ninguém segura, né? Não tem o que segurar o ímpeto de um mercadão como é o mercadão chinês. Agora voltando avançando pro dólar, pessoal. A abertura de hoje deve ser uma abertura contida, assim espero, tá? Então tomem cuidado aqui na parte de baixo, se a abertura for acima dos 5,110. Ele descansou lá ontem, nosso alvo, então bateu um primeiro alvo. Tá? O segundo aqui é o VWAP, em 5,103. Tá? Tomem cuidado nesses dois pontos, na abertura pré 9h30 aí, a gente pode ter segurando as compras ali, a expectativa, tá? Se o CPI vier forte, pessoal, vier forte e os preços estiverem abaixo dos 5,10,
eu não utilizaria o 5,10 como resistência, tá? Um toque de baixo para cima, eu colocaria ele muito mais como suporte, tá? Então teria esse viés do 5,10 como suporte para hoje. Amanhã é outra história, semana que vem então nem se fala, os próximos pregões nem se falam, tá? Então se a abertura for acima do 5,110, o mesmo é suporte, tá? Alvos aí 5,121, 5,140,5, tá? Tem vários pedágios, porque eu estou bem pessimista para o dólar. Estou achando que o DXY vai sair do grau de importância, a gente só vai olhar para a curva de juros, tá? Então, todos esses pedágios que vocês estão vendo aqui como resistência, para baixo é o caminho mais bacana, porque eu não tenho nenhum ponto de suporte abaixo dos 5,103, tá? Então, só nos 50 e 66, vocês estão vendo aqui, tá? Depois dos 50 e 35, tá? E quem sabe a gente toca o sininho aí, não hoje, tá? Mas até a sexta-feira do dólar perdendo os R$5. São esses os pontinhos que eu tenho, Léo. Então, o viés para o dólar é mais baixista do que altista. A gente abre em cima dos 5,110. Tome cuidado aí com os 5,103 e os 5,110 por hora, mais comprador do que vendedor. Já invadindo, porque eu estou atrasado aqui com o índice. Tome cuidado com a resistência em 115,425. Abrimos com gap, tá? Pro um CPI fraco. 115,465, 115,695 e 116,090. E termino com 116,935, 116,905. Pessoal, ontem a pesquisa choveu numa olhada ali, então não tivemos nenhuma mudança, tá? Então não vejo estatais subindo ou caindo hoje, na mesma, tá? Não vamos ter nenhum grande movimento com o Banco do Brasil e Petrobras, devem caminhar livremente hoje. Se o CPI vier forte, eu coloco para vocês que o principal suporte do dia, 103,225, tá? CPI, então, impactando muito mais nos Estados Unidos do que nós no índice aqui e também no nosso dólar, certo? Então, a volatilidade menor para nós, os emergentes, porque eu continuo bem comprador para commodities, 103,225 é o principal suporte do dia, Léo. Valeu, Brunão. Até mais tarde no Mercado à Vista. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. Tamo junto. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.